para a aula de hoje, preparamos 4 exercícios, sendo esse aqui o primeiro. E esse aqui é muito legal, porque aquele termo que sempre é zero, agora não é mais zero. Vamos lá aqui. Vou compartilhar na tela com vocês. Só ver se está gravando mesmo. Está gravando mesmo. Compartilhar a tela com vocês. E vamos lá. Vocês vão reparar que tem um volume de controle enchendo aí. E aí vocês vão ver logo que esse volume de controle enchendo, ele vai tornar aquele termo que era zero, não zero. Mas vamos lá. Uma esteira horizontal se move a 3 pés por segundo e recebe areia de um carregador. O carregador é esse hopper aqui. A areia cai verticalmente do carregador a uma velocidade de 5 pés por segundo e um fluxo mássico de 500 libras. LBM é libra de massa, tá? Que tem libra força e libra massa. Então, 500 libra massa por segundo. A densidade da areia é de aproximadamente 100 libra massa por pé cúbico. Cara, a unidade imperial é muito feio, né? Pé cúbico. Bom, a esteira está inicialmente vazia, mas começa a ser enchida com areia. Se o atrito nas polias e roletes é desprezível, encontre a tração necessária para puxar a esteira enquanto ela enche. Boa noite para quem está entrando aí. Vamos lá. Vamos fazer. Então, vamos até copiar esse cara aqui. Se bem que dessa vez aqui o volume de controle, quer dizer, o exercício não é tão assim, a figura não é tão importante. Ah, beleza. Aqui. Então, cá estamos. Tem alguns dados que estão faltando aqui. Ele fala que a velocidade da areia caindo é de 5 pés por segundo. A velocidade da esteira para a direita é de 3 pés por segundo. O volume de controle já está aqui. Tem uma tração na esteira que está aqui, beleza. E aí ele fala outras coisas aqui. Tipo assim, o fluxo mássico, esse aqui é importante, 500 libra massa por segundo. O fluxo mássico aqui, a gente vai chamar aqui de M ponto. Então eu quero a canetinha aqui, M ponto é igual a 500 libra massa por segundo. Beleza, então tem esse M ponto aqui, essas velocidades e tal. Ele dá a densidade da areia também. A densidade eu vou colocar aqui embaixo. Rho da areia, vai ser no nosso lá, é igual a 100 libra massa por pé cúbico. Fechou. Então, vamos redesenhar o nosso volume de controle aqui, só para ficar bonitão. Desenho de vermelho. Então, o volume de controle. Aqui assim. Até aqui. Aí a gente vai ter. Ops. Não, relaxa, sem estresse, pessoal. Não precisa se preocupar com atraso, não. Vou botar a esteira aqui, aproveitar que a ferramentinha tá na mão. Vou ter passado pra lá também. Aí. Então, nossa esteira tá aqui. Aí a gente vai ter... faltou fazer o tracejado aqui, né? Vamos fazendo o tracejado. Aqui embaixo que vai ser o parto, né? Até aqui não. Toda vez que eu falo que alguma coisa é um parto, eu lembro do parto do meu filho. Que demorou 20 minutos. Juro pra... Nossa, inclusive essa é uma história legal. Me lembra de eu contar depois dessa história. Agora precisamos produzir, galera. Produzir. Vamos lá. Então aqui tem areia caindo. Vamos botar com esse negócio aqui. Vamos pegar essa cor de areia aqui. Deixar mais grossinho assim. E que a gente tem areia caindo. Olha que top, hein? E essa areia, ela tá enchendo
a esteira aqui assim, maravilhoso. Aqui. Não sei pintar não, viu? Tô fazendo que dá mesmo. Aí. Então a areia tá caindo aqui, beleza? Então aqui a gente tem. Aqui é legal até vocês saberem as coisas que são importantes. Por exemplo, eu vou colocar que a gente tem uma velocidade aqui V1 igual a 5 pés por segundo. Só que você já sabe que você vai aplicar o princípio da quantidade de movimento na horizontal. E nesse caso aqui, o fluxo que vem na vertical tanto faz, né? A gente sabe também que o fluxo máximo aqui é de 500 libra-massa por segundo. Beleza? Aqui a velocidade da esteira é importante porque é horizontal, que é de VE igual a 3 pés por segundo. E aí a gente tem uma força, que é a força T aqui, que puxa a esteira, né? Então vou colocar essa força aqui, T aqui. Velocidades, fluxos, e é isso aí. O que a gente vai aplicar aqui, como a gente quer calcular uma força que está na horizontal, a princípio a gente vai aplicar o princípio da quantidade de movimento na horizontal. O princípio da conservação da quantidade de movimento na horizontal. Importante salientar aqui que o volume de controle está parado, né? Se o volume de controle está parado, a gente pode usar aquela primeira fórmula que a gente viu, que era somatória de forças de corpo, já vou colocar em X, mais somatória das forças de superfície em X, sem termo de aceleração, porque o volume de controle está parado, é igual a derivada no tempo da integral no volume de controle de V ρ TV mais a integral na superfície de controle de V ρ V escalar dA. Até aqui. Beleza. Forças de corpo. A única força de corpo que a gente teria aí é a gravidade. A gravidade está na vertical. Como a gente está trabalhando na horizontal, força de corpo não tem. Forças de superfície, não tem nenhuma pressão sendo aplicada em lugar nenhum, mas tem uma traçãozinha aqui sendo aplicada na minha esteira. Então a gente vai ter uma tração TE, e aqui eu preciso saber para que lado que está X, para que lado que está Y. Já está aqui no desenho, X está para a direita. Então a força de tração está para a direita, X está para a direita, então essa força de tração é positiva. Então a gente tem aqui TE, beleza? Que é a nossa traçãozinha aqui. Inclusive, vamos fazer a anotação direita. Coloquei o E maiúsculo ali. TE, assim. Isso aqui é igual. Agora, professor, pode falar. Desculpa, por que a força de corpo é zero? Porque força de corpo são aquelas forças que a gente não tem contato, né, para aplicar. Força gravitacional, força centrífuga, força de campo magnético, de campo elétrico. Essas forças, elas são forças de corpo. Aqui a gente só tem a força gravitacional. Só que a gente está aplicando a equação da quantidade de movimento em X, né? Inclusive, foi bom que você me atentou aqui, porque nós estamos realmente aplicando em X. Esses V's aqui não são vetores. Esses dois aqui são Vx e Vx. Beleza. Então, o que acontece? Como a gravidade está na vertical e eu estou trabalhando essa equação aqui só na horizontal, força de corpo na horizontal é zero. Tá? Eu só vou ter força de corpo aqui quando eu estiver trabalhando na vertical. Beleza, valeu. Beleza? Nada. Aí, ó, esse termo aqui, a derivada da velocidade ρdV, ele não é zero. Dessa vez ele não é zero, porque o volume de controle está enchendo, tá? E tem mais algumas coisas importantes que eu quero salientar aqui com vocês, mas eu vou em outros pontos do exercício.
Já essa outra equação aqui, ó, essa outra integral aqui das superfícies de controle, repara, eu só tenho entrada de massa em y, eu não tenho nem entrada nem saída em x. E aqui a gente só está trabalhando em x. Se eu não tenho entrada nem saída em x, esse termo aqui da superfície de controle é zero. Porque eu não tenho entradas e saídas de massa em x, eu só tenho aqui uma entrada em y. E esse termo aqui, galera? Esse termo aqui, ó, ele representa... Vamos esquecer dessa derivada primeiro, só essa integral aqui. Essa integral aqui de Vx rho VdA, ela representa a quantidade de movimento que está dentro do volume de controle e está variando com relação ao volume de controle. Então, o que, que a gente tem? A gente tem uma massa aqui dentro e essa massa aqui, ela está se deslocando com o volume de controle, né? Ela está se deslocando dentro do volume de controle. O volume de controle está parado e essa massa aqui está entrando, eu estou enchendo o meu volume de controle e ela está se deslocando aqui para a direita. Então, o que eu tenho que me atentar aqui? Eu tenho que me atentar que agora eu tenho uma massa e ela tem uma velocidade, dentro do volume de controle, ela tem uma velocidade relativa ao volume de controle. Essa velocidade relativa é esse Vx aqui, ó. Aqui tá fácil, porque a velocidade relativa da massa em relação ao volume de controle é a velocidade da esteira aqui, que é de 3 pés por segundo, e sempre vai ser a velocidade da esteira, porque ela está sendo mantida constante nesse exercício aqui. Então, essa velocidade da esteira Vx eu posso até pôr para fora da integral aqui, ó. Então, vamos analisar só esse termo aqui, ó. Só esse termo aqui, eu vou pegar e jogar para cá para a gente analisar. A gente tem a derivada no tempo da integral no volume de controle de Vx rho dv. Beleza. Aí o que vai acontecer? Eu posso pegar essa integral de Vx aqui, rho dv, e o Vx eu posso tirar para fora da minha integral, e o rho dv eu vou deixar aqui dentro até. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu integrar rho dv, repara, a gente vai ter isso aqui, ó, ddt, vou só tirar o Vx para fora, porque ele é constante, né, ao longo de todo o volume. Aqui ele é os mesmos 3 pés por segundo, aqui eu vou deixar ele para fora. Integral no volume de controle de rho dv. Essa integral de rho dv aqui, ela nada mais é do que a massa que está dentro do volume de controle. Nada mais é do que essa massa. E essa massa que está dentro do volume de controle aqui, ó, o que a gente sabe? A gente sabe que no instante inicial ela é zero, né? Então, no início, a gente tem uma massa m igual a zero e a gente tem uma vazão de m ponto, aqui uma vazão mássica que entra nesse volume de controle aqui de m ponto igual a 500 libra-metro por segundo. Aliás, libra-massa por segundo. Então, como eu tenho essa vazão mássica aqui, depois de um tempo t, ou seja, depois de t segundos, o que a gente vai ter? A gente tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. Depois de t segundos, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa massa m ponto aqui, que está entrando, o fluxo de massa, multiplicado por t. Beleza. Então, eu tenho a massa do sistema, ela é uma função do tempo, que ela é a massa inicial 0, mais m ponto t. Então, a massa do sistema ela é dada por isso daqui, m ponto t. Beleza. Isso aqui a gente conseguiria tirar daqui também, aplicando aquele princípio da conservação da massa, mas tá tão simplesinho assim que a gente não precisa se preocupar muito. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho a massa do sistema, essa massa vai ser dada por m ponto t, então a gente vai ter aqui a derivada em t de Vx m ponto t. Bom, Vx e m ponto são constantes, eu posso passar para fora da derivada. Derivada de t em função de t é 1, então isso daqui vai ser Vx
M ponto. Beleza. Tá aqui. Então, esse termo aqui, ó, ele vale Vx M ponto. Olha que simplesinho. Beleza. Então, a gente tem que Vx é 3 pés por segundo. M ponto é 500 libra-massa por segundo. Isso daqui me dá 1.500 libra-massa pé por segundo ao quadrado. Isso aqui não é uma unidade usual, tá? E como que a gente consegue passar isso daqui para libra-força, por exemplo? A gente sabe, eu vou deixar aqui no cantinho. A gente sabe que uma libra-força, ela é a massa de um slug, olha só, um slug, que multiplica um pé por segundo ao quadrado. E um slug, ele vale 32,2 libra-massa. Então, essa unidade aqui, libra-força, eu vou substituir o slug aqui, é 32,2 libra-massa pé por segundo ao quadrado. Então, se eu dividir esse cara aqui por 32,2, eu vou ter um libra-força. Vamos lá. Isso daqui vai ser igual a... Pegar a calculadora. 1.500 dividido por 32,2, que dá aproximadamente 46,6 libra-força. Pronto, tá aí. Então, a tração que a gente precisa para mover para puxar essa esteira aqui quando ela está enchendo é de 46,6 libra-força. Feito o primeiro exercício. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês? Por que esse exercício aqui é tão importante? Porque pela primeira vez, dos exercícios todos que a gente resolveu, pela primeira vez esse termo aqui é diferente de zero. E você precisa saber exatamente o que ele significa, né? Então, você tem uma quantidade de movimento aqui dentro do volume de controle, e essa integral aqui no volume de controle, ela vai te dar qual é a quantidade de movimento dessa massa que está dentro do volume de controle com relação ao próprio volume de controle, né? E aí, a gente vai, como a gente está no princípio da conservação da quantidade de movimento, a gente vai fazer a derivada disso daqui com relação ao tempo, porque a gente quer saber qual é a variação dessa quantidade de movimento aqui dentro. Então, mas essencialmente, este termo aqui representa isso que a gente viu agora. Tá? Isso vai ser importante para a gente ver, para a gente resolver alguns outros exercícios, mesmo onde esse termo aqui é zero, para a gente saber por que ele é zero com clareza. Beleza até aqui? Vamos seguir. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Boa, beleza. Então bora seguir para o exercício 2 que temos que produzir. Exercício 2. Ó, esse exercício aqui já é um exercício bem legalzinho, hein, pessoal? Vamos vendo. Aqui, ó. O desenho mostra uma pá com um ângulo interno de 60 graus. Então, a água que entra aqui entra a 0 graus e sai a 60 graus. Beleza, sai a 60 aqui. A pá, ela está se movendo para a direita aqui com velocidade constante de U igual a 10 metros por segundo e recebe um jato de água que sai de um bocal estacionário com velocidade de 30 metros por segundo.
O bocal tem uma área de saída de 0,03 metros quadrados. Calcule a força horizontal que se deve aplicar à pá para que ela permaneça estacionária. Estacionária aqui no sentido de que ela não parada, mas com a mesma velocidade, que ela não acelere. Vamos lá. Vou ver aqui as notificações. Aqui, só uns boa noite. Vamos lá. Deixa eu copiar isso aqui. O que eu fiz? Esse aqui é para depois. Exercício 2. Então vamos lá. Nesse exercício aqui, pessoal, a gente vai ter que assumir umas coisas, tá? Porque não tá claro no enunciado. Claro que, como é exercício só de prática, assim, não tem problema a gente assumir umas coisas, desde que a gente sabe o que a gente está fazendo. Mas, né, se a gente tiver numa prova, o que deve ser assumido vai estar bem claro que deve ser assumido. Então, a gente tinha que V igual a 30 metros por segundo, U igual a 10 metros por segundo, G 9,81 metros por segundo ao quadrado, nem sei se precisa. O fluido é água, então o Rho é igual a 999 quilogramas por metro cúbico. Como é bom trabalhar em SI, meu Deus do céu. E a área dessa seção transversal aqui é de 0,003 metros quadrados. Beleza. Vamos lá. Então eu tenho essa pá aqui, ó. Vamos desenhar uma pazinha. E ela tem mais ou menos essa cara aqui. Até que saiu boa, hein? Ela tem um carrinho aqui embaixo. Belezura. Tem um chãozinho aqui pra andar. Beleza. E aí tem um bocal aqui, ó. Não vou desenhar com todo esse bico, não. Vou desenhar um negócio mais pragmático. Temos um bocal aqui. Assim. E desse bocal vai sair um jato de água. Então estamos aqui com o nosso jatinho de água. Ele vai sair de lá, vai vir para cá. Beleza. Vou desenhar o meu volume de controle. O volume de controle vai vir mais ou menos aqui assim. Por aqui. Aqui. Tá bom. Tá ótimo. Meu volume de controle. O volume de controle vai ter uma velocidade U, porque ele anda junto com a pá. Às vezes o Mobral dá uma falhada aqui, essa seta sai torta. Aqui então a velocidade U. Essa velocidade V da água é essa velocidade aqui. E essa água que entra aqui no volume de controle, ela vai fazer esse caminho aqui. E vai sair lá pra cima, assim, ó. Belezura. Então, aqui entra uma parte importante, ó. Agora o nosso volume de controle está se deslocando, ele não está acelerando, mas eu posso utilizar a equação do princípio da conservação da quantidade de movimento com o termo de aceleração, normal. Porque a aceleração é zero, eu só vou zerar uma integral a mais. Aí uma fórmula a menos para a gente decorar. E aqui eu só quero saber a força horizontal que eu preciso aplicar para manter esse cara aqui em velocidade constante. Então eu só vou aplicar a equação em x. Então eu vou ficar com somatória das forças de corpo em x mais somatória das forças de superfície em x menos integral no volume de controle da aceleração do volume de controle em x rho dv
é igual à derivada da integral no volume de controle da velocidade relativa em x rho dv mais integral na superfície de controle da velocidade relativa em x rho v escalar dA. Olha que formulona. Beleza. Preciso saber algumas coisas aqui. Primeiro, que eu vou ter uma velocidade de entrada no meu volume de controle aqui, e essa velocidade de entrada aqui vai ser uma velocidade V1. E eu vou ter uma velocidade de saída do meu volume de controle aqui, e essa velocidade aqui vai ser uma velocidade V2. Só que, prestem atenção, porque tem umas velocidades relativas aqui que são importantes, hein? Inclusive, aqui, esse V aqui, do VDA também é relativo, hein? Então, eu quero já definir essa velocidade V1 e a velocidade V2 de forma que elas sejam relativas. Então, eu vou escrever aqui em cima dela para a gente saber que ela é uma velocidade relativa e que V2 também é uma velocidade relativa, ambas relativas à superfície de controle. Aqui eu vou ter um elemento dA dessa forma e aqui eu vou ter um elemento dA dessa forma, sempre perpendicular à superfície de controle, né? E apontando para fora do volume de controle. Creio que estamos prontos para aplicar a fórmula já. Então, primeiro, somatória das forças de corpo em x. Lembra? Força de corpo aqui nesse caso vai ser só a força da gravidade. A força da gravidade, força-peso, ela só atua em y. Em x não tem nenhuma componente. Então, força de corpo em x será zero. Depois eu tenho as forças de superfície. Força de superfície em x. Eu não tenho nenhuma pressão aqui, ó. Não tem pressão em nenhum dos dois lados. Mas tem uma força aqui que eu esqueci de colocar, que é a força que a gente quer calcular, que é a força que vai manter isso daqui sem acelerar, que vai manter ela em velocidade constante. Então eu vou colocar essa força aqui para cá. Ela vai ser uma força Rx. E além de colocar essa força aqui, eu também preciso dizer para onde que está x, para onde que está y, né? Então eu vou dizer que x está positivo para cá, para a direita. E não vai precisar, mas a gente vai colocar y positivo para cima. Pronto, agora está completo. Força de superfície em x, não tenho nenhuma pressão, mas tenho essa reação Rx aqui apontando no sentido negativo de x. Então teremos aqui, no lugar da força de superfície de x, menos Rx. Beleza. Depois a aceleração, integral da aceleração do volume de controle em x, rho dv. A aceleração do volume de controle em x, a gente quer que seja zero. A gente quer que essa velocidade u continue sendo os 10 metros por segundo. Então, a gente quer que essa aceleração seja zero, por isso zeraremos esse termo aqui. Beleza. Outra coisa, ddt da integral da velocidade relativa em x, rho dv. Isso daqui, lembra? Quantidade de volume, a quantidade de movimento dentro do volume de controle. A quantidade de movimento dentro do volume de controle aqui, primeiro, o volume de controle não está enchendo nem esvaziando. Beleza. Isso já é um bom indicador de que esse termo aí vai ser zero. Segundo, eu tenho uma quantidade de movimento dentro do volume de controle aqui, que ela é a massa que está dentro do volume de controle, que é sempre a mesma, porque a gente está assumindo que ele está em regime, então a massa que entra é a massa que sai, então a massa que está aqui dentro é sempre a mesma, e como ele está em regime, a velocidade das partículas aqui também não vai mudar. Então eu vou ter uma quantidade de movimento dentro desse volume de controle aqui, que é o resultado dessa integral aqui, mas esse termo é a derivada dessa integral, né? A derivada no tempo dessa integral. Então eu tenho uma quantidade de movimento aqui dentro desse volume de controle, só que ela é constante no tempo, ela não varia. Por isso esse termo aqui, ele é zero. Beleza? Zeramos aqui. E aí eu tenho o fluxo através das minhas superfícies de controle, então essa integral aqui não vai ser zero, essa integral aqui é uma integral que a gente tem que calcular. Aí,
eu tenho que calcular ela em duas superfícies de controle. Eu tenho uma superfície 1 aqui e uma superfície 2 aqui, que a gente precisa calcular. Beleza. Nessa superfície 1 aqui, vamos chutar que a gente tem uma área A1. Nessa superfície 2 aqui, eu tenho uma área A2. Fechou. Então, o que eu vou ter aqui? Integral de superfície de V-ρ dV. Não, V-ρ VdA, na verdade. Esse V aqui, esse primeiro V, é a velocidade relativa em x, que a gente chamou de V1 aqui, depois eu especifico, que é relativa. Ρ vai ser o ρ. Velocidade relativa dA. Bom, o V1 está para a direita, o dA está para a esquerda, então o nosso VdA vai ser negativo. Menos V1 A1. Beleza. Segunda superfície de controle. Velocidade relativa em x. Eu tenho um V2 aqui. Esse ângulo com relação à horizontal aqui, ó, é um ângulo θ. Θ é 60 graus. Então, a nossa velocidade relativa V2 em x, ela é V2 cosseno de θ. E ela é positiva porque ela está no sentido positivo de x aqui. Então, mais V2 cosseno de θ, que multiplica a densidade ρ da água, beleza? Aí eu tenho o termo VdA. VdA aqui, ó, eu tenho V2, área A2, VdA. O V e dA são paralelos e apontam na mesma direção. Então, V escalar dA vai dar positivo V2 A2. Beleza. Então, eu tenho menos Rx igual a menos ρ V1 ao quadrado A1 mais, vou ajeitar esse termo aqui, ρ V2 ao quadrado A2 cosseno de θ. Não acabamos aqui ainda. Primeiro que eu tenho um sinal para trocar aqui para deixar bonitinho, né? Ρ V1 ao quadrado A1 menos ρ V2 ao quadrado A2 cosseno de θ. Por que não acabamos? Porque a gente ainda não deu uma olhada nessas velocidades e nessas áreas aqui para saber o que está acontecendo. O que acontece aqui, ó? A velocidade V1, ela é a velocidade relativa entre o volume de controle e o jato aqui, ó. Aqui ficou fácil de ver que eu tenho uma velocidade do jato V, essa velocidade é a partir de um bocal que está estacionário, então ela é absoluta, e a velocidade U também é absoluta. A velocidade relativa entre os dois vai ser V menos U. Então a gente sabe que V1 é V menos U. Beleza. O que mais que a gente sabe? Bom, eu vou assumir aqui que o meu carrinho está bem próximo do bocal, ele ainda está bem próximo do bocal, então esse fluxo aqui, ele vai, como ele não acelera na horizontal aqui, essa área transversal ela também não deve mudar. Eu vou, nesse pequeno trecho aqui, eu vou ignorar o efeito da gravidade, né? Ele deveria cair um pouquinho assim, mas a gente vai ignorar isso, senão também não dá para fazer. Então, a gente vai ficar só com a velocidade horizontal aqui, inalterada, sem resistência do ar, sem nada também. Então, a gente vai entender que esse produto VA que eu tinha aqui, ele é quase a mesma vazão mássica que entra aqui. Ele só não é a mesma vazão mássica porque esse cara aqui, esse volume de controle está andando para frente. Mas a gente vai assumir que essa área que está aqui, ó, essa área do bocal, ela vai ser igual à área A1. Então, a primeira coisa que a gente vai assumir é que A1 vai ser igual à área A. Beleza. Segunda coisa que a gente vai assumir. Lembra que o meu volume de controle está em regime, né? Então, toda a massa que entra, toda a massa que sai. A massa que entra desse lado aqui, eu estou aplicando disfarçadamente o princípio da conservação da massa aqui, sem falar para ninguém, mas vamos lá. A massa que entra desse lado aqui, ela é a densidade que multiplica a velocidade V1, que multiplica a área A. E a gente quer que essa massa que entra seja igual à massa que sai. A massa que sai é a densidade
que multiplica a velocidade V2, que multiplica a área A2. As densidades aqui são iguais, porque o fluido é incompressível. Então, a gente pode dividir dos dois lados por ρ. E a gente tem V1A igual a V2A2. Bom, V1A igual a V2A2. Isso não resolve muito o meu problema, porque eu tenho um V2 ao quadrado A2 aqui. Ó. Eu tenho um produto V2A2, mas eu também tenho uma velocidade V2 aqui. Então, eu preciso necessariamente saber a velocidade V2. O que a gente vai assumir aqui? A gente vai assumir que a área de entrada do fluido é a mesma área de saída do fluido. Mesmo porque, se essa área de saída fosse diferente, como ele está em regime, eu precisaria ter uma velocidade de V2 mais alta aqui. A gente vai assumir que essa área transversal não vai mudar, porque se ela fosse mudar, o exercício tinha que dar isso para a gente. Então, eu vou assumir que A2 é igual a A1, que é igual à mesma área A. E quando a gente assume isso, eu posso cancelar A com A2, porque A e A2 a gente está assumindo que são iguais, e a gente vai ficar com V1 igual a V2. E o V1 era V menos U aqui. Ó. Então, a gente vai assumir essas coisas para poder continuar o exercício. Beleza. Então, vou assumir isso. Se V1 é igual a V2, que é igual a V menos U, e as áreas são todas A, conhecidas agora, que é esse 0,03 metros quadrados aqui, agora eu consigo substituir tudo isso aqui e resolver. Então, eu vou ficar com Rx é igual a ρ V menos U ao quadrado A menos ρ V menos U ao quadrado A cosseno de θ. Se quiser deixar mais bonitinha, ρ V menos U ao quadrado A, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Fazendo a conta, a gente vai ficar com 999 vezes V é 30, U é 10. Então, 30 menos 10 quadrado. A área é 0,003, que multiplica 1 menos cosseno de 60. Não esquece de deixar a calculadora em graus. Isso daqui dá pra gente 599,4 newtons. Como deu positivo, eu sei que a força Rx ela tem que ficar exatamente nessa direção que eu desenhei. Beleza, pessoal? Esse exercício aqui é um exercício bacaninha. Se você souber resolver ele, você já está começando a ficar bem preparado para a prova. Chique. Se não souber resolver, professor? Se não souber resolver... Estamos em tempo de aprender ainda. Estamos em tempo, mas precisa saber resolver. Vamos lá. Estão vendo que os exercícios agora estão saindo de bate e pronto aqui. Vamos para o exercício... Professor, você pode voltar aí na resolução, só para tirar um print, por claro. favor? Tá na mão aqui. Valeu, professor. Nada. Vamos para o exercício 3. Olha o exercício de ecluso aí, ó. Na verdade não é bem ecluso, é uma barragem. Mas esse exercício é legalzinho também. Esse é mais complicadinho. Esse tem um pouquinho de... Tem pressão, tem... Enfim, tem umas coisas legais aí. Vamos lá. Água em um canal aberto é contida por uma comporta levadiça. E a palavra é levadiça, sabiam? Eu achava que era elevadiça, mas é levadiça. Conforme a figura. Sabendo que a comporta e o canal possuem uma largura W, e essa largura W não é dada propositalmente para o exercício, não sei porquê, calcule a quantidade de força por unidade de metro que a barragem mais comporta sofrem com a comporta aberta e fechada. Então, quando a comporta estiver fechada aqui, eu vou ter uma força, eu vou ter uma pressão aqui, que essa coluna de água aqui vai gerar na esquerda, né? Na direita aqui não vou ter nenhuma água, porque a barragem está fechada. E quando ela estiver aberta, eu vou ter esse perfil aqui,
E eu preciso saber qual que é a força nesse conjunto da barragem aqui quando ela está aberta. Vamos fazer. Copiia. Mais páginas, cola. Aqui. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, acho que até vou usar essa imagem aqui mesmo. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, vou deixar essa imagem aqui no meio. Não, vou deixar aqui no canto, vai. Primeira coisa que eu tenho que fazer é definir meu volume de controle. O que eu quero saber são as forças que atuam nesse corpo aqui, tá vendo? Que representa uma barragem aqui. Mais especificamente, eu quero saber a força horizontal que atua nesse corpo aqui. E eu tenho dados de fluxo a montante aqui, ou em inglês upstream, mesma coisa. E eu tenho dados de fluxo a jusante aqui, ou downstream. Beleza. Então eu vou desenhar meu volume de controle aí. Então meu volume de controle, olha só que volume de controle interessante. Ele vai ter uma parede aqui, assim. Aí ele vem pra cá. Aí ele vem pra cá. Aí ele vem pra cá. Ele dá a descidinha. Ele vem pra cá. Ele vem pra cá. E ele fecha aqui. Vamos usar a nossa técnica da tracejada aqui para ficar bacanão. E aqui está o nosso volume de controle. Por que eu fiz o volume de controle dessa forma? Eu escolhi o volume de controle assim, tem algumas vantagens. Qual que é a primeira vantagem? Eu conheço o fluxo aqui e conheço o fluxo aqui. Aqui eu não conheço o fluxo, tá certo? Então, nessa seção que eu não conheço o fluxo, eu vou deixar lá dentro do volume de controle. Seja lá o que esteja acontecendo aí, eu preciso só do que entra e do que sai no volume de controle, porque o que está aqui dentro é meio que constante. Beleza. E aí, ó, essa barragem toda aqui, o que ela vai fazer? Ela vai me gerar uma força nesse volume de controle para cá, que eu vou chamar de Rx, que é o que a gente quer calcular. Beleza. O que mais que eu tenho? Aqui eu tenho uma coluna de água. Então, se eu tenho uma coluna de água, eu vou ter um perfil de pressão aqui, ó. Assim. Tem um perfil de pressão manométrica. Então tá aqui. Pressão, pressão, pressão. Pressão, pressão, pressão. Aqui, beleza. O professor é meio doidão. Vou ver se eu consigo arrastar todo mundo mais pra lá. Assim, eu quero vocês pra cá. Essa pressão aqui, esse gradiente de pressão aqui, ele vale... Vamos fazer uma anotação bonita aqui, ó. Gradiente de pressão em Y vale ρg. Né? Que conforme eu vou descendo aqui, a minha pressão ela vai ser ρg que multiplica o Y para baixo aqui. Eu vou até, espertamente, eu vou colocar o Y para baixo aqui, ó. Pra gente calcular, depois a gente vai calcular uma integralzinha aqui, vocês vão ver que é bala. E desse outro lado aqui, até uma coluninha de água miserável aqui, mas a gente também vai colocar uma pressãozinha aqui, ó. Mesma coisa. E aqui também o gradiente de pressão se comporta da mesma forma, né? dp dy é igual a ρg. Beleza. Então, pressão, tal. Só vamos analisar na horizontal, não vou nem pôr força-peso aqui. Fluxo, a velocidade de 1 metro por segundo aqui. Aqui é de 7 metros por segundo. Aqui a altura é 3, aqui a altura é 0,249.
É isso que a gente precisa. Então vamos lá. Vamos aplicar. E o nosso volume de controle está parado, então a gente pode até aplicar a nossa primeira fórmula lá, que é mais curtinha, que é a somatória das forças de corpo. Vou colocar o x para cá já. Somatória de força de corpo em x, mais somatória de força de superfície em x. Termo de aceleração não tem. Isso aqui vai ser derivada no tempo da integral no volume de controle de V ρ dV mais integral na superfície de controle de V ρ V dA escalar. Esses V's aqui eu esqueci de pôr em x de novo. Assim vai ser difícil, né, professor? Aqui. Então, Vx e Vx. Beleza. Bom, de novo, né? Forças. É o terceiro exercício que a gente analisa na horizontal hoje. Força de corpo vai ser só a gravidade está só em y. Então, força de corpo em x, 0. Força superfície. Tem força superfície a dar com pau nesse exercício aqui. Vamos lá. O legal aqui é que eu tenho um perfil de pressão, mas eu não preciso saber aonde que essa força equivalente está sendo aplicada, porque a gente não vai calcular momento. Eu só preciso saber a amplitude da força. Eu coloquei o y aqui para baixo de propósito. Por quê? Como que eu calculo essa força aqui, ó? Como que eu calculo essa força aqui? Na verdade, o gradiente de pressão, ele funciona assim, ó. O gradiente de pressão, ele é ρg na direção de y, né? Então, a nossa pressão, ela vai ser ρg y. Conforme eu vou me aprofundando aqui, né? A pressão manométrica começa em 0 no nível aqui da água, e conforme eu vou me aprofundando, ela vai aumentando por ρg. O famoso ρgh aqui, eu só chamei h de y. Beleza. Como que eu calculo essa pressão aqui? Como que eu calculo a força? Bom, força a gente sabe que é pressão que multiplica a área, certo? Certo, quando a pressão é constante. Quando a pressão varia, a gente pode dizer que a força, ela é a soma na área da pressão que multiplica o elemento diferencial de área. Beleza. Bom, aqui é uma integral de área, então ela vai ser uma integral dupla, certo? Eu vou integrar em y de 0 até a profundidade d1 aqui. Zero até a profundidade d1. Em x, eu vou integrar. O x, ele tá como se ele estivesse saindo da tela aqui, né? X não, né? X foi ruim, né? Porque o nosso x tá para a direita. Então, eu vou botar x para y, o z tá saindo da tela aqui, ó. Vamos colocar bonito. Assim. Nosso z tá saindo da tela aqui. E eu vou começar numa largura z igual a 0 e vou terminar na largura do canal, que é z igual a w. Então, eu vou integrar aqui, canetinha azul, de 0 até a largura w. Isso aqui está bem feio, mas é um d. Gente, sabe aquela parte da escola da tia Cotinha, fazer as letrinhas? Então, faltei. Cabulei mesmo. Aqui, ó. Gente, eu não consegui fazer uma letra D. Aí, deu. Aqui. A pressão, ρgy. Elemento de área. O nosso elemento de área, se eu olhar para a nossa superfície de controle aqui de frente, o que a gente tem? Só rabiscando para você entender. A gente tem y para cá, z, a gente desenhou para cá o z, e aí eu vou ter um elementinho de área aqui, ó, z vai de 0 até w, y vai de 0 até
essa profundidade D1 aqui. O meu elementinho de área aqui, ele tem uma altura dy e uma largura dz aqui. Então, o meu elemento de área, ele nada mais é do que dy que multiplica dz. Então, a gente vai colocar aqui. Primeiro eu estou integrando em z, então dz. Depois eu estou integrando em y, então dy. Beleza. Rho, g e y não variam em z. Eu posso tirar tudo da primeira integral. Então, a nossa força aqui ela vai ficar como integral de 0 até d1. Rho, g, y. Aí, aqui no meio vai ficar a integral de 0 a w dz. E aí, depois o elemento diferencial dy aqui. Essa integral de 0 a w de dz, bom, a integral de dz vai ser z, calculado em w vai ser w, e calculado em 0 vai ser 0. Então, essa integral de dz aqui, de 0 a w, vale a largura w. Beleza. Então, isso daqui é a integral de 0 até d1 de rho, g, y, w, dy. Agora, rho, g e w não variam em y também, são 3 constantes. Então, isso daqui vai ser igual, vou colocar aqui embaixo, a integral, aliás, vamos tirar da integral rho, g e w primeiro. Rho, g, w, integral de 0 até d1 de y, dy. Integral de y dy é y ao quadrado sobre 2. Calculado em d1 é d1 ao quadrado sobre 2. Calculado em d0 é 0. Então, isso daqui vai dar rho, g, w, d1 ao quadrado sobre 2. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui daqui. E a gente pode continuar. Então, a gente já sabe essa força aqui, ó. E eu vou fazer essa integral uma vez só, né? Porque se eu fizer a integral para esse lado aqui valeu, para o outro lado vai valer também. Então, desse lado aqui, a gente vai trocar essa força distribuída aqui por uma força concentrada. E essa força concentrada aqui eu vou chamar de Fp1. Aqui do outro lado, essa força distribuída eu vou trocar por uma concentrada também, que eu vou chamar de Fp2. E a gente sabe das nossas continhas aqui que Fp1 vale rho, g, w, d1 ao quadrado sobre 2. E Fp2 vale rho, g, w, d2 ao quadrado sobre 2, analogamente aqui. Então, Fp1 e Fp2 calculadas. Agora, então, a gente vai ter aqui na minha somatória de forças de superfície em x, Rx, pressão e pressão. Nosso x está para a direita, então Rx está para a esquerda, vai ser negativo. Fp1 está para a direita, positivo. Fp2 está para a esquerda, negativo. Isso aqui vai ser igual. Derivada da quantidade de movimento dentro do volume de controle. Quantidade de movimento dentro do volume de controle aqui é constante, né? Ele não está enchendo nem esvaziando. E eu não tenho aceleração do fluxo aqui dentro do volume de controle. Ele até acelera aqui, mas ele continua sempre acelerando da mesma forma. Eu não tenho variação nessas velocidades aqui de fluxo que estão dentro do volume de controle. Então, essa primeira integral aqui, essa derivada de integral, né? Esse primeiro termo aqui é zero. E eu vou ficar com o fluxo pelas superfícies de controle aí para calcular. Então, eu tenho um fluxo na primeira superfície de controle aqui, que tem uma velocidade V1, né? Então, Vx é V1, ela está positiva, porque ela está no mesmo sentido de x aqui. Então, eu tenho V1, a densidade ρ, não preciso me preocupar, fluido incompressível. VdA, vamos desenhar os dA.
DA sempre perpendicular à superfície, apontando para fora do volume de controle. Esse é o DA nessa superfície. Esse é o DA nessa superfície aqui. Então, nessa primeira superfície, o DA está no sentido contrário de V1. Então, a gente vai ter aqui menos V1 A1. O nosso A1, vou anotar aqui já, é a largura do canal que multiplica a profundidade D1 aqui. Então, ele é D1 que multiplica W. E agora eu tenho o fluxo de saída aqui que eu tenho que considerar também. Então, eu tenho fluxo de saída. Eu tenho uma velocidade V2 para a direita aqui. Então, x está para a direita também, V2 vai ser positivo. Rho, fluido incompressível, vai direto. VDA. Velocidade e o DA estão no mesmo sentido e mesma direção. Então, eu vou ter positivo aqui, V2, A2. Lembrando que o nosso A2 vai ser essa profundidade aqui, D2. Para manter o respeito, não. Vezes a largura W. Tá aqui. Beleza. Já podemos ajeitar esses termos aqui. Então, vou trocar o sinal de todo mundo, passando para lá, para cá, vamos ajeitar. Rx vai ser igual a FP1 menos FP2. Aqui eu tenho menos ρV1 quadrado A1, vou trocar de sinal, vai ficar mais ρV1 ao quadrado A1. Aqui eu tenho ρV2 quadrado A2, troco o sinal, menos ρV2 ao quadrado A2. Esses termos aqui todos sem graça, ρV1, A1 e A2 e V2 dados. FP1 e FP2 estão aqui, precisamos calcular só. Então, nosso Rx, ele vai ser FP1, Rho, G, W, D1 ao quadrado sobre 2, FP2, Rho, G, W, D2 ao quadrado sobre 2, mais Rho, V1 ao quadrado. A1 é D1, W, menos Rho V2 ao quadrado. A2 é D2 W, tá aqui. E agora precisamos fazer várias coisas aqui. Mas a mais importante de se fazer é o seguinte. Veja que o W é exatamente o que ele não deu, né? A largura do canal. E eu tenho W em todos os termos aqui. E ele pede para a gente calcular essa força Rx por unidade de comprimento W. Então, vamos passar o W dividindo para lá. Eu vou ficar com Rx sobre W, que aí sim é o que ele quer. Vai ser Rho G, que multiplica Rho G sobre 2 até D1 ao quadrado menos D2 ao quadrado, mais Rho V1 ao quadrado D1 menos V2 ao quadrado D2. Beleza. Agora é só fazer a continha. Isso aqui vai dar... Cadê minha calculadora? Tá aqui. (999) vezes 9,81 dividido por 2, que multiplica D1, que é 3 ao quadrado, menos D2, que é 0,429 ao quadrado, mais 999 vezes V1 ao quadrado, que é 1, que multiplica D1, que é 3, menos V2 ao quadrado, que é 7 ao quadrado, que multiplica D2, que é 0,429. Isso aqui vamos ver se eu não errei nada. 6 menos 7 quadrado, 0,429. Se eu não errei nada,
que eu acho que não. Dá 25.916,06 newtons por metro. Beleza. Por que newton por metro? Porque vai depender da largura W aqui para saber exatamente quanto é essa força. Se for 1 metro, vai ser 25.916,06 newton. Se for 2 metros, vai ser 51.832,12 newtons, e assim por diante.